entrando nessa linha de jejum, propósito e voto, qual que é a diferença? Jejum e voto. Propósito. Sim. Como pastor. Vamos falar né? O jejum, igual o Diácono Fernando está falando, né, vocês comentando, o jejum, na minha concepção bíblica, ele pode ser tanto parcial como total. Há aspectos dentro do meu conhecimento assim, da palavra. Você pega Moisés, ele fica 40 dias no monte, mas Deus chama ele para aquele propósito, e ele está dentro de uma glória de Deus, que ele fica os 40 dias sem comer e sem beber, né? Então ele não come nem bebe por 40 dias, mas isso aí você vê que é algo extraordinário, porque ali Deus estava entregando as tábuas da lei para Moisés, né? Então ele, de uma maneira extraordinária, Deus sustentou Moisés ali, mas não é igual o Diácono Fernando, isso não é normal, né, de acontecer. O ser humano não vai conseguir ficar num período desse se não for algo, né, realmente extraordinário, igual, né, os tempos que nós vivemos hoje. Sim. Tá? Então, você pega Daniel capítulo 9, também vai falar que Daniel também fez jejum, né? Então Daniel também fez um jejum parcial, ele se dedicou em oração, tirando alguns tipos de alimento. Então o jejum é você, na minha visão, é se abster, né, de algo carnal, se for um jejum total, tá? Mas se for um jejum parcial também é você deixar de comer alguns alimentos, para você se dedicar a buscar a Deus, a reconhecer, né, o poder de Deus, a se humilhar diante de Deus, sabendo que tem coisas que só Deus pode fazer. Então você vê que Israel, o povo de Deus, sempre se colocava em jejum quando eles precisavam de uma resposta, eles estavam num problema, né, muito grave, os inimigos estavam atacando, aí eles, né, se colocavam em jejum. Então é um sinal de humilhação, né, de se reconhecer que só Deus tem o poder e que tem coisas que só Deus, né, pode fazer e é capaz de fazer. Eu vejo o jejum como mais assim, de nós nos aproximarmos de Deus. Um relacionamento. Isso, de nós matarmos a nossa carne, o nosso desejo. Né? Não para mudar o coração de Deus, mas para nos mudar. Para nos mudar. Não, pode falar já. E o propósito... Não, você pode terminar o jejum. Não, eu acho interessante isso, porque eu até vi um dia uma pessoa falando a respeito desse assunto e me chamou a atenção. Por quê? Porque quando fala de jejum, fala você abrir mão de alimentos, né? Então, igual eu disse aqui, o corpo humano, a carne precisa de ser alimentada, né? Você não vai ficar em 3, 4 dias sem alimento, né? A sua carne pede alimento. Então, quando você está jejuando, até essa pessoa diz que é sinal que realmente você está querendo Deus, é igual ele está dizendo. Então o jejum é uma busca realmente, né? Uma entrega a mais, vamos dizer assim, uma necessidade que realmente você tem de mergulhar, né? De aprofundar e você viver mais, né, em espírito, né, e menos na carne. É um sacrifício? Pode falar que é um sacrifício para Deus? O jejum ou não? Pode. O que você acha? Eu acho que o sacrifício, eu acho que não. Eu acho que não, porque não tem. O que nós fazemos para. Nada se compara. O que nós fizemos não vai se comparar. Deus não, eu acho que ele não quer esse sacrifício, né? Eu acredito que ele não quer esse sacrifício, né? Acredito que é mais mesmo para a gente buscar, para a gente falar, Senhor, eu quero a tua presença, eu quero estar sensível à tua voz, eu quero matar os meus desejos, né? Para que o Espírito se sobressaia na carne. Exatamente, porque é uma luta constante, né? É uma luta carne, espírito e alma. E é um tentando puxar o outro. Eu penso nesse sentido. E depende muito, né? O que você está dizendo, Isabela, porque para uns pode se tornar um sacrifício, né? Para quem às vezes, porque não tem o hábito, né? É igual uma disciplina, né? Você precisa começar a jejuar, né? A se abster daquilo ali, e com certeza aquilo ali, a sua carne, né? Vai ter desejo, vai ter vontade.
Então, Mas com sabedoria, né, pastor? sim, Porque você não pode entrar nos jejum aí. Né? você tem que conhecer, lógico, o seu corpo, né, o seu tá limite. preparado, né? Acaba Pode passar ficando no limite. todo. Sim, é. É. Tem uns, igual diz, eu já fiz jejum só com água, só com algum tipo de alimento. Põe Né? água. Já fizemos um jejum também sem nada, né? Assim, sem pão, sem água. Então, é tudo. E tudo você se tem um recorda o maior propósito. tempo que você ficou de jejum? O maior tempo que eu fiquei na minha, assim, foi 21 dias, mas no pão e água. Sim. Né? Só pão e água. 21 dias eu perdi naquela época 7, 8 quilos mais ou menos. Né? Não conseguia mais ver pão. Aí depois Torrada. chega um tempo que é só água. Né? Não, mas era só mais pão mesmo, pão Seco, integral, sem nada. pão integral. Eu comia muito pão integral. Esse pão Eu com 8 gramas, aquelas coisas lá, né? Conheceu todos os tipos de acho pão. eu fui acho que uns 10 dias. Até, tem um pessoal que foi também, acho que o Diago Fernando estava, acho que tinha mais uns irmãos também que entraram nesse Eu fui na propósito. torrada, eu Aí quando viajava. você viu que não aguentava mais, você entregou. Eu entreguei num restaurante lá em Corné. Aí vocês imaginam. Mas Comprou assim, tudo, levou 10 dias. o jejum é igual o Diago Fernando, mas é muito gratificante, assim. Sim. Fortalece muito o teu espírito, Fica mais vamos dizer sensível, assim, né, a pastor? gente fica muito sensível. Sim. Né? Você consegue discernir muitas coisas espirituais, né? Então, por quê? Porque, como diz, a sua carne não está tão aflorada. Agora nós estamos dizendo, quando a carne quer o quê? A carne quer festa, a carne quer churrasco, a carne quer, né, dança, a carne quer essas coisas do mundo. Então, o que o Espírito quer? O Espírito quer as coisas de Deus, né? Então, a dificuldade para mim foi até, na verdade, né, os primeiros 3, 4 dias, foi bem difícil. E assim quando estava terminando, né, os 2 últimos dias assim, porque daí você fala, nossa, daqui 2 dias termina, 2 dias termina. Fica Aí com você fica ansiedade. meio que, parece que, mas assim, mas eu não aconselho, cada um tem que ter o seu propósito, né? Cada um E eu sempre experiência, falei né, para eles, pastor? eu falei, ó, quer fazer um dia, faz um dia, quer fazer 2 dias, faz 3 dias, né, faz 5, faz aquilo que... E aí eu disse, se não, né, viu que não dá mais, entrega. Por isso que a gente não tem que, você está falando de voto, propósito, daqui a pouco estamos falando um pouco a respeito de voto também. O voto. O voto. E o propósito. E o propósito. Fala o propósito. O propósito, eu enxergo o propósito assim como o da Rainha Esther. Não sei se o pastor concorda. Porque ali, na verdade, ela fez um propósito, né? Que o povo dela, o povo ali que ela estava, a Rainha Esther, eles iam ser mortos. Sim. E ali ela decidiu se abter do alimento ali e fez esse propósito para que Deus viesse, ela chegasse até o rei, né? E Deus ouvisse o clamor dela neste propósito. Como dá a sua situação. Salve. Então, se Deus ouvisse a oração dela, Isso. Eu acredito nesse. Eu vejo esse propósito dela que eu consigo agora. então o jejum você faz sem esperar algo em troca Exato. de Deus. E o propósito você faz já esperando que Ele te responda de uma maneira... Sim, eu acredito assim. O propósito é tudo aquilo geralmente que você faz para obter, né, uma Uma resposta. resposta. Então isso é o propósito. É igual você vive uma vida, você seja um propósito, né, um material, por exemplo, você quer conquistar uma coisa, você tem um propósito de ter um veículo, então você trabalha até mais tarde, você faz uma hora extra, daí você arruma um segundo trabalho, porque o teu propósito é alcançar aquele objetivo. Né? Então o propósito com Deus, né, o jejum pode fazer parte dentro de um propósito também. Né? Tem um propósito, então, né, eu vou jejuar. Né? Algumas pessoas até jejum por causa de um propósito. Sim. Né? Então, mas eu acho que na realidade nem convém muito dentro de algumas situações, tá? Mas o propósito é aquilo que você faz em busca do mal, em busca de um objetivo na minha concepção. Desde que esteja na vontade de Deus. Porque não Exatamente. adianta você fazer um propósito baseado na sua própria percepção, né? Tipo, eu quero... Uma Ferrari. Se for da vontade de Deus, eu tenho, né? Aí tem coisa que é para a sua própria vaidade, né?
Por isso que a Bíblia fala, vocês pedem mal, né? Vocês não recebem porque pede mal. Tem muita gente que pede mal, ele pede só para a vaidade dele. Né? Ele pede porque ele quer ter, ele quer ser, né? Ele quer estar num nível maior, ele quer. Mas o propósito, na minha concepção, é até um pouco diferente mesmo. Eu vejo assim, igual a Ana, ela subia todo ano no templo. Né? Ela subia todo ano o Eucana, né? Você pega subindo. Né? Então você pega o sacerdote Zacarias, ele tinha a função sacerdotal de oferecer. Então tem propósito que você estabelece, você, né, vai dentro de uma linha porque você quer alcançar. Aí quantas campanhas, igual proposta? Eu vou fazer uma campanha de 7 semanas. É um propósito, por exemplo, né, que você faz. Sim. E ali você pode estabelecer junto tanto um jejum, né, naquele propósito, ou como você também pode fazer um propósito sem estar jejuando. Então, é igual o Diácono Fernando falou, né, da Esther lá, ela fez um propósito e fez um jejum, se for ver. Isso. Né, porque o Mordecai, né, colocou o povo para jejuar e a Esther também, né? Então falou, então você jejua porque eu vou falar com o rei, né? Então seja lá o que acontecer, mas ela tinha um propósito, que ela tinha que falar com o rei. Então o propósito é você chegar naquele objetivo. Então você fala, não preciso chegar lá, eu tenho um propósito. Lembra de Paulo? Paulo tinha uma chamada, mas ele tinha um propósito de chegar até Roma. E ele falou, eu vou ter que chegar até Roma. Ele não tinha medo do que ia acontecer com ele em Roma, porque o propósito dele, né, ia levar ele dentro daquela situação. E o voto? Ó, combinado. Elas estão ensaiadas. Eu voto. Você pegou Diana? Pega o Ana, porque o voto é quando você faz algo a Deus, ou você faz, vamos supor, uma aliança com Deus. Você promete algo a Deus. Ó Deus, igual falou Ana, né, o cana subia todo ano, não resolveu. O voto é algo que parece que você já orou, você às vezes, né, tem até uma promessa, mas parece que alguma coisa não funciona, né? É como parece que precisa de algo a mais. Então isso aí, as pessoas muitas vezes fazem voto, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Porque quando é feito um voto, Eclesiastes 5 fala, é melhor que a gente não faça, porque se fazer tem que pagar. Tem que cumprir. Né? Tem que cumprir, porque senão Deus chama a gente de tolo. Então Ana, ela fez um voto com Deus, ela queria um filho, né? E ela falou, Deus, se o Senhor me entregar um filho, eu vou te devolver na tua casa. Então imagina, né, uma mãe desejosa de ter um filho, e Deus então cumpre com aquilo ali. Deus trouxe, né, o sobrenatural, porque a Bíblia me fala que Deus tinha fechado a amada de Ana, né, Diácono Fernando? Então ela era estéril porque Deus permitiu. Agora é interessante as coisas de Deus, porque por que Deus fala que ela era estéril, mas quando ela faz o voto, Deus abre a amada de Ana? Então, quer dizer, o voto, ao poder que tem um voto. Sim. Mas a gente tem que tomar cuidado nisso, porque Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Mas e nós, somos fiel para cumprir aquilo que a gente faz? Independente, se ele fizer ou não, ele vai continuar sendo Deus. Exatamente. Aí vai em você, se Mas você vai cumprir ou não. Mas o voto, ele gera milagre. Você pode notar que todas as pessoas que fez um voto na Bíblia, eles tiveram praticamente a resposta de Deus. Né? Então, quer dizer, o voto é algo muito forte. Na minha concepção, algo que você nunca vai ver um voto quase sem ter um milagre, sem ter uma resposta de Deus. Só que por outro lado, igual diz, existe a parte humana. Eu votei para Deus, eu preciso pagar aquilo que eu votei. Então a gente tem que tomar cuidado com o voto. Lembra de Jefté também, né, Diácono Fernando? Ele fez um voto, a primeira, o que acontecesse quando ele chegasse na casa dele, veio uma filha dele que era virgem, e ele votou a Deus que ela nunca ia casar sem ter falado com a filha. E a filha cumpriu o voto do pai, porque naquela época, né, tinha que cumprir. Então, quer dizer, ele privou a filha dele de gerar, de se casar, porque ele fez um voto. Então, nós estamos dizendo, o voto ele gera milagre. Ele faz coisas extraordinárias, mas a gente tem que tomar cuidado naquilo que a gente vota com Deus.